Olá, meu nome é Maria Alice e esta é mais uma aula de termodinâmica. Hoje nós vamos tratar da energia livre de Gibbs e vamos abordar os tópicos de espontaneidade e equilíbrio, tratar da energia livre de reações químicas e também discutir o efeito da temperatura na energia livre. Vamos rememorar o critério para a espontaneidade de um processo físico ou químico dado pela segunda lei da termodinâmica. Vocês se lembram que a gente estabelece que o sistema é a parte do universo que nós estamos estudando. Todo o restante é a vizinhança. E, portanto, a gente tem que o ΔS total, que é o ΔS do universo, será positivo quando um processo for espontâneo. Portanto, o ΔS total é a soma de ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança, né? Estamos falando da entropia do universo, que tende sempre a aumentar quando um processo é espontâneo. E que a entropia do universo é igual a zero se o processo estiver ocorrendo em equilíbrio. Bom, mas quando a gente vê um processo que está ocorrendo a temperatura e pressão constantes, a gente pode descrever a variação de entropia da vizinhança por esta expressão, menos ΔH sobre T. E é esse conceito que vai ser usado na definição de energia de Gibbs. Vamos ver como. Se nós tivermos a temperatura e pressão constantes, vamos poder escrever o ΔS do universo, ΔS total, como sendo igual ao ΔS do sistema, menos ΔH sobre T, que é o ΔS da vizinhança. O que tem de interessante nessa equação é que nós agora estamos usando só informações do sistema. Esse ΔH é do sistema, o ΔS é do sistema, a temperatura também. Então, de certa forma, não precisamos conhecer dados sobre a vizinhança, que é o que dificulta nosso trabalho. Bom, agora vamos entrar na questão da energia de Gibbs. Ela foi definida por Gibbs como em função de outras variáveis termodinâmicas. A energia de Gibbs leva o símbolo dG e é igual a H, que é entalpia, menos T vezes S, a temperatura vezes a entropia. Essa é a definição. Como a entalpia, a temperatura e a entropia são funções de estado, resulta que a energia de Gibbs também é função de estado, ou seja, sua variação só depende de conhecer o seu valor no estado inicial e estado final do processo. Não vamos precisar saber como ela variou durante o processo. Normalmente, a energia livre de Gibbs é conhecida só como energia livre e é imensamente usada pelos químicos. O que a gente mede, na verdade, são variações de energia de Gibbs. E qual é a vantagem de utilizar a energia de Gibbs? Nós vamos estar limitados para discutir a espontaneidade de um processo à condição de temperatura e pressão constante. Mas o que acontece é que isso é muito frequente, porque se nós tivermos um sistema aberto, ele está submetido à pressão atmosférica. Então, está sob pressão constante. Se a gente conseguir fixar a temperatura, estamos na condição necessária. Outra coisa, os processos bioquímicos que ocorrem no corpo dos seres vivos, eles estão à pressão constante também. E a temperatura, mais ou menos constante. Então, se aplica essa condição de T e P constante. Então, quando isso acontecer, pela definição da energia de Gibbs, eu vou ter, se T é constante e P também, eu vou ter ΔG igual a ΔH menos T ΔS. E agora convém a gente comparar com aquela equação que nós tínhamos para ΔS total, né? Que nós tínhamos ΔS total igual a ΔS do sistema menos ΔH sobre T. E se a gente multiplicar ambos os membros dessa equação por menos T,
vão chegar a essa expressão, menos T delta S total é igual a menos T delta S mais delta H. Comparem essa aí com aquela anterior de delta G igual a delta H menos T delta S. Veja que o lado direito é igual, é delta H menos T delta S. Portanto, nós podemos concluir que ΔG é igual a menos T delta S do universo se estivermos a temperatura e pressão constantes. Ou seja, como o ΔS total tende a aumentar num processo espontâneo e a temperatura absoluta é sempre positiva, então menos T ΔS total vai tender a diminuir num processo espontâneo, lembrando que isso é válido para a condição de temperatura e pressão constante. Vamos ver, então, a questão da espontaneidade agora num gráfico da energia de Gibbs em função do avanço do processo. O processo pode ser uma reação química que está se desenrolando ou uma mudança física, né? Uma transição de fase. Ali nós temos G em função da abscissa, que é o avanço do processo, e lembrando que a derivada, a declividade dessa curva é que é ΔG. E vejo que na parte inicial da curva a declividade é negativa, ou seja, ΔG menor que zero. O processo é espontâneo, tende a avançar no sentido dos produtos. Quando chegar... Então, nós teremos, nesse caso, ΔS total maior que zero, porque o processo é espontâneo, e ΔG menor que zero, porque estamos a T e P constante, e ele é espontâneo. Até onde ele avança? Até a condição de equilíbrio, que significa ΔG igual a zero. É o mínimo dessa curva, né? A derivada da curva no ponto de mínimo é zero. Derivada é a declividade. Então, no equilíbrio, a entropia do universo não se altera. E o ΔG, a T e P constante, é igual a zero. E se for do outro lado da curva? Nós vamos calcular a declividade e vai dar positiva. A curva está subindo. Então, o ΔG é maior que zero. O que significa isso? Que o processo não é espontâneo nesse sentido. É espontâneo no sentido inverso, né? Porque nunca pode ocorrer que o ΔS total do universo diminua. Isso viola a segunda lei. Então, o que acontece é que espontaneamente não ocorre, mas se for no sentido inverso, ele será espontâneo. Então, resumindo, a T e P constante, os processos tendem ao mínimo de energia livre, ou seja, tendem à condição de equilíbrio. E no equilíbrio a gente tem ΔG igual a zero. Bom, vamos dar uma resumida nisso aí. Se nós tivermos a T e P constante e o processo for espontâneo, ΔG menor que zero, é como esse ciclista aqui, ele vai descer montanha abaixo. Ele não precisa gastar energia para isso, vai espontaneamente. Se for um processo não espontâneo, ou seja, que o ΔG é positivo, é como esse ciclista que está indo montanha acima. Ele precisa pedalar muito, ele precisa gastar energia para que isso aconteça. O processo não é espontâneo. Subir a montanha não se dá sem gastar energia. E se tiver um processo em equilíbrio? Bom, é como ele está no plano, não tende a subir nem a descer. Do ponto de vista termodinâmico, se eu estiver falando de reações químicas, o equilíbrio significa que a concentração da mistura reacional, reagentes e produtos, não varia com o tempo. Se estabelece uma concentração constante para reagentes e produtos e ali fica. Não tende a ir na direção de produtos nem de reagentes, né? Esse é o equilíbrio. Vamos discutir o efeito da temperatura na espontaneidade. Partindo dessa equação, que ΔG é ΔH menos T ΔS, se eu estiver a temperatura e pressão constante. Em termodinâmica, costuma-se chamar esse termo da equação ΔH de termo entálpico, porque diz respeito à entalpia. E o outro termo, menos T ΔS, o termo entrópico, porque está relacionado com a entropia. E, em geral, o que acontece é que a entalpia e a entropia variam muito pouco com a temperatura. Mas o ΔG
depende fortemente da temperatura, porque a temperatura aparece no termo entrópico ali diretamente. Então, para fazer uma análise rápida, assim, de um processo, como ele será afetado pela temperatura, a gente pode considerar que ΔH e ΔS são independentes da temperatura. Vamos fazer esse exercício aqui. Será que um processo que é não espontâneo e tem ΔS negativo pode se tornar espontâneo se a temperatura for aumentada? Primeira coisa, partimos da equação ΔG, ΔH menos T, ΔS. Se o processo é não espontâneo, o ΔG é positivo, né? Isso se conclui. E como ele diz que o ΔS é negativo, se nós botarmos ali no termo entrópico, que é menos T ΔS, como o T é uma temperatura absoluta e, portanto, sempre positiva, se o ΔS é negativo, o termo entrópico é positivo. E aí o que acontece ao aumentar a temperatura? ΔG fica ainda mais positivo, né? Então não adianta variar a temperatura, não vai alterar a espontaneidade do processo nesse caso. Vamos ver outro caso. Será que um processo não espontâneo com ΔS positivo pode se tornar espontâneo se a temperatura for aumentada? De novo, a gente tem que tratar ΔH e ΔS como constantes com a temperatura. Bom, ele diz que o processo é não espontâneo, então ΔG é maior que zero. Vamos olhar para a equação ali. Se o ΔS é positivo, como ele falou, o que acontece? O termo entrópico, que é menos T ΔS, é negativo, né? Então, se eu aumentar a temperatura, eu posso aumentar a parte negativa da energia de Gibbs, dada pelo termo entrópico. E se o módulo do termo T ΔS superar o ΔH, que era positivo, né, porque era a razão do processo ser não espontâneo, se superar, ele pode vir a se tornar espontâneo, o ΔG menor que zero, né? Então, a resposta é sim. Nesse caso, sim, é possível que inverta a tendência pelo aumento da temperatura. Vamos ver um outro caso, outro tipo de problema. A gente pode estimar a temperatura mínima na qual é termodinamicamente possível que uma reação aconteça. Como por exemplo, esta reação aqui, que é a redução do óxido de ferro 3 a ferro 0, né? Pelo carbono, que se oxida, então, a CO2. Essa é uma reação que acontece nos altos fornos das siderúrgicas, né? Porque onde bota a sucata de carro, sucata de ferro, que é o óxido de ferro, basicamente, e se coloca o coque, né? Que é um tipo de carvão que age como o redutor e promove a redução do óxido de ferro a ferro 0. Bom, para resolver esse tipo de questão, a gente pega a equação de novo, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, nesse caso para as condições padrões. E aí nós vamos ter que observar a reação. Ó. Sem eu conhecer dados tabelados, eu já posso julgar se o ΔS dessa reação vai ser positivo ou não. Vejam, eu tenho os reagentes são sólidos, dois sólidos, óxido de ferro e carbono, e os produtos têm um sólido e gás. Toda vez que aparece gás e houve aumento no número de mol de gás, há aumento da entropia do sistema. Então, eu já sei que o ΔS é positivo. E se eu sei que o ΔS é positivo, eu sei também que o termo entrópico é negativo, né? Menos T ΔS. Esse é um dado importante. Como ele disse, está supondo ali que a reação não é espontânea à temperatura ambiente, e ela não é mesmo. Tu pode deixar o óxido de ferro em contato com carvão à temperatura ambiente e nada acontece, né? É porque ela não é espontânea, então o ΔG é maior que zero. Bom, o único jeito, já que o termo entrópico é negativo, é que o termo entálpico seja positivo, o ΔH é maior que zero. Bom, para a reação se tornar espontânea, eu tenho que chegar a uma situação em que ΔG seja negativo.
E como o termo entrópico é negativo, e se eu aumentar a temperatura, eu posso chegar a essa condição, né? Agora vamos ver como a gente obtém números. A gente precisa de dados tabelados, né? De ΔS e ΔH. Porque nós já vimos que é possível, aumentando o T, inverter o sinal da ΔH. E o que a gente parte da seguinte condição. Quando é que vai inverter o sinal? Quando, antes de inverter o sinal, o ΔG vai passar por zero, né? Porque ele era positivo, vai ter que passar por zero para então se tornar negativo. Então a gente pega a equação e faz ΔG igual a zero. E coloca, separa ali a temperatura e vai ver que a gente obtém a temperatura dividindo o ΔH da reação pelo ΔS da reação. Então, vamos calcular esses valores. Como é que a gente calcula o ΔH da reação? Que é a entalpia padrão de reação. A gente tem que usar essa equação, que é ΔH igual ao somatório para os produtos menos o somatório para os reagentes dos ΔH padrão das substâncias que participam da reação, né? Sempre produtos menos reagentes. E pega os valores tabelados, vai numa tabela e procura os ΔH de formação, né, dessas substâncias que estão tabeladas lá. Então, um dos produtos é CO2. Eu vou lá e obtenho na tabela que o ΔH de formação CO2 é menos 3,5 kJ por mol de CO2, tá? Outra substância é o oxiferro 3. Vou lá e obtenho o valor também. Eu nem preciso buscar o valor do ΔH de formação do carbono grafite, né? Porque ele está no seu estado padrão e, portanto, o ΔH de formação é zero. O mesmo acontece para o ferro sólido. Ele já está no seu estado padrão, então o ΔH de formação é zero. Mas se você for buscar na tabela, vai estar lá escrito que é zero, né? A gente entra com os valores, então, para produtos e reagentes, e vai obter um ΔH de reação de mais 467,9 kJ, né? E isso aí é para a reação conforme ela está escrita, ou seja, para 2 mol de dióxido de ferro, 13 mol de carbono, dando 4 mol de ferro e 3 mol de CO2, né? Então, não é certo escrever ali quilojoule por mol, é para a reação, porque nós usamos esses coeficientes estequiométricos da reação na equação anterior. Bom, já temos o ΔH de reação. Vamos agora para o ΔS de reação, né? Como que a gente faz? De novo, copiamos a reação e existe uma equação similar, né? Que envolve as entropias padrões molares de reagentes e produtos, né? Vejo que não é ΔS, é a entropia absoluta, né? A uma dada temperatura, que nós também vamos obter de tabela, né? Lembrando que agora a entropia molar padrão dos elementos, nós estamos procurando a 25 graus, não é zero. O único caso em que a entropia molar padrão é zero é se eu tiver um cristal perfeito e ele estiver na temperatura de 0 Kelvin. Só nesse caso. Então, a 25 graus, ninguém tem entropia molar padrão igual a zero. Mas estão tabeladas. Então, a gente obtém os valores, que são todos positivos, né? E faz a conta utilizando os coeficientes estequiométricos. Vamos chegar a ΔS de reação igual a mais 558,4 Joule por Kelvin. Lembra que a gente já tinha previsto que seria um ΔS de reação positivo porque tinha formação de gás, né? Então tinha que ser positivo. Agora nós temos inclusive o valor, Joule por Kelvin. Esse valor é para a reação conforme ela está escrita, portanto para 2 mol de óxido de ferro 3, né? Agora sim nós podemos calcular a temperatura em que ocorre a inversão da tendência.
O T vai ser o ΔH de reação dividido pelo ΔS de reação. Cuidem que o ΔH está em quilojoules, então a gente tem que colocar 10 a 3 joules. E o ΔS está em joule por Kelvin. Um erro muito comum é esquecer que o quilo, que é errar por 1000, né? Então, fazendo essa conta, nós chegamos a temperatura de 838 Kelvin, que convertendo em graus Celsius vai ser igual a 565 graus Celsius. Uma temperatura alta. É a temperatura, as temperaturas de alto forno são superiores a essa. Por isso que a reação acontece. Essa é a temperatura mínima em que ocorre a redução de ferro 3 pelo carbono. E, portanto, eu tenho que estar a temperaturas superiores a essa para que a reação ocorra de forma significativa. Bom, vamos ver agora um outro conceito que é a energia livre molar. Partindo da definição de energia de Gibbs, né, que é H menos TS, vamos considerar para uma substância pura. E lembrando o seguinte, a temperatura absoluta é sempre positiva, a entropia de uma substância pura é sempre positiva, né? Ela só será zero se for o cristal perfeito a 0 Kelvin. Se a temperatura aumenta, o produto TS aumenta. Bom, como é menos TS, que entra no termo da energia de Gibbs, se a temperatura aumenta, diminui a energia livre de Gibbs, né? Porque T é positivo, S é positivo e tem um menos ali. Então, cada vez que ela aumenta a temperatura, diminui a energia de Gibbs. Para uma substância pura, nós podemos ter um gráfico assim, ó. A energia de Gibbs em função da temperatura, começando com a substância no estado sólido. Então, a baixas temperaturas ela é sólida. Veja que o sólido tem uma curva vermelha ali, que tem uma certa declividade, quase imperceptível, ou seja, quando aumenta a temperatura do sólido, diminui a energia de Gibbs, mas diminui pouco. A taxa de diminuição da energia de Gibbs com a temperatura depende do valor da entropia daquela fase. Como a entropia molar do sólido é baixa, o sólido é bastante organizado, comparado com líquido e vapor, o que acontece? A declividade da curva é baixa. Agora, no caso do líquido, vejam que o líquido tem uma declividade maior. Por quê? Porque a entropia do líquido é maior. Quando tem sólido e líquido, a baixas temperaturas, o sólido tem a menor energia de Gibbs, portanto, ele é a fase mais estável. Quando as duas linhas se cruzam, a gente tem a temperatura de fusão. E acima da temperatura de fusão, o líquido passa a ter energia de Gibbs menor, e ele passa a ser a fase mais estável. E aí até encontrar com a linha do vapor. E veja que a linha do vapor tem uma declividade imensa. Por quê? Porque a entropia de uma fase de vapor é muito alta. Então, o termo menos TS é elevado. A declividade é grande. Quando ele se cruza com a curva do líquido, a gente tem a temperatura de ebulição. Acima da temperatura de ebulição, a fase mais estável é o vapor, né? Sempre a fase mais estável é que tem menor energia livre molar, né? Lembrando, então, um gás tem maior entropia que um líquido, e é por isso que G diminui mais rápido com T na fase gasosa do que na fase líquida. E da mesma forma, um líquido tem maior entropia que um sólido, e é por isso que G molar diminui mais rápido com T na fase líquida do que na fase sólida. Vamos agora discutir a energia livre de reação. O critério de espontaneidade para uma reação química, a temperatura e pressão constante, é dado pelo ΔG de reação, né? E a gente calcula o ΔG de reação com equação muito similar à do ΔH de reação, né? É um somatório dos ΔG de produtos menos o somatório ΔG de reagentes, usando os coeficientes estequiométricos da equação química. Se os produtos e reagentes estiverem no seu estado padrão, nós vamos ter a energia livre padrão de reação, que
é essa equação que nós colocamos ali. Agora vamos discutir um conceito de energia livre padrão, que é a energia livre padrão de formação. Aparece com Fzinho. Que é essa que nós vamos encontrar tabelada. É a energia livre padrão da reação de um mol da substância para a formação do composto a partir dos seus elementos na sua forma mais estável, né? Lembro que nós também já calculamos discutimos anteriormente o ΔH padrão de formação, que é para a reação de formação da substância. E são esses valores que estão tabelados. Então, a gente tem que pensar qual é a forma mais estável de cada elemento para escrever a reação de formação, por exemplo, de uma substância. Então, se eu estiver falando de elemento hidrogênio, e estou a 25 graus, e a forma mais estável, o estado padrão, é definido para um bar, que é quase um ATM, então, a essa temperatura e essa pressão, o hidrogênio é hidrogênio gasoso. O mesmo ocorre com oxigênio, cloro, e já o xenônio, que é um gás nobre, ele está no estado gasoso, mas é monatômico. Bom, existem substâncias que a 25 graus, a forma mais estável é líquida. É o caso do bromo e do mercúrio, né? Outros têm a fase sólida como mais estável. Dentre os sólidos, é importante lembrar que no caso do carbono, tem duas formas alotrópicas, né? Carbono, que são tabeladas, a carbono diamante e carbono grafite. A mais estável termodinamicamente é a grafite. E existem outros sólidos, por exemplo, iodo, I2, ele a 25 graus são umas bolinhas violetas, sim, é sólido. Mesma coisa ocorre para ferro, para sódio. Enfim, isso a gente encontra em tabelas. Bom, vamos discutir, por exemplo, como é que eu escrevo a reação de formação do iodeto de hidrogênio, ácido iodídrico, né? Primeiro eu tenho que colocar ele como produto. E depois ver, ele é constituído de hidrogênio e de iodo. Então, hidrogênio, a forma mais estável é H2 gasoso, iodo, a forma mais estável é I2 sólido. Aí eu vou e escrevo a equação assim, né? Se eu encontrei que ΔG de formação do iodo é mais 1,7 kJ, isso é para formar um mol, não do iodo, do ácido iodídrico, ou do iodeto de hidrogênio. É para formar um mol de iodeto de hidrogênio, né? Lembrando que a forma mais estável num elemento é o estado com energia mais baixa, né? Energia livre. E, portanto, o ΔG de formação é uma medida da estabilidade da substância em relação aos seus elementos. Vamos discutir isso um pouquinho melhor. O que tem a ver o ΔG de formação com a estabilidade termodinâmica. Se a substância já se encontrar na sua forma mais estável, nós vamos ter que o ΔG de formação é igual a zero. Por exemplo, vamos escrever energia livre padrão de formação do oxigênio a 25 graus. O que eu tenho que fazer para escrever a reação de formação? Eu tenho que pegar o composto, que é O2 gasoso, e ver de que elementos ele é constituído, de oxigênio. Qual é a forma mais estável do oxigênio a 25 graus em um bar? Bom, é oxigênio gasoso. Então, a reação que eu escrevo é essa aqui, O2 gasoso dando O2 gasoso. É uma reação muito aborrecida, nada acontece, é uma reação nula. Portanto, o ΔG de formação do O2 gasoso é zero. E assim vai acontecer para todos os elementos que já estiverem na sua forma mais estável. Bom, mas vamos pegar alguns valores de tabela. A gente tem alguns valores para gases, para líquidos e para sólidos. Vejam que existem alguns valores que o ΔG de formação é positivo e outros que é negativo. O que significa isso? Vamos pegar os gases. CO2, ΔG de formação
menos 394,4 kJ por mol. Negativo. Isso quer dizer que há uma tendência, se eu escrever a reação de formação do CO2, há uma tendência para os produtos. O ΔG dessa reação é negativo. Ou seja, o CO2 é estável termodinamicamente a 25 graus e 1 bar, né? Ele não tende a se decompor nos seus elementos. Para todos que são negativos, por exemplo, vamos ver, água a vapor também tem um ΔG de formação negativo, água líquida também, embora o valor seja diferente, etanol tem um valor negativo. Para os sólidos, nós temos aqui a calcita, que é carbonato de cálcio, um valor muito negativo, ela é um sólido muito estável. Vejam que o carbono diamante tem um ΔG de formação positivo, né? E vamos discutir isso melhor. E a grafite tem um valor igual a zero, porque é a forma mais estável do carbono. Bom, vamos discutir o que significa esses valores positivos. Se eu tomar, por exemplo, benzeno. Bom, benzeno é mais 124,3 kJ por mol. É positivo. Significa que benzeno não é estável termodinamicamente, né? Para ser termodinamicamente estável, tem que ter um ΔG de formação negativo. Etanol e água, por exemplo. Se é positivo o ΔG de formação, ele é instável, né? É o caso do benzeno, nessa tabela, do NO2 e também do diamante. Mas agora, lembrando o seguinte, ó, uma coisa é a estabilidade termodinâmica e outra coisa é a labilidade do composto. Nós já vimos, então, que a estabilidade termodinâmica está dada pelo sinal do ΔG de formação. Mas pensemos no benzeno. Quem já trabalhou em laboratório com benzeno, é um líquido que se armazena por longo tempo e ele não tende a se decompor, né? E como que isso acontece, se ele é instável termodinamicamente? Bom, acontece que a termodinâmica nunca fala do tempo necessário para que um processo ocorra. Ela só fala da tendência do processo ocorrer ou não. Então, esse ΔG de formação significa a energia de Gibbs dos produtos, dos reagentes é uma e a dos produtos é outra, e é mais alta do que a dos reagentes. Mas o que é necessário para que passe de reagentes a produtos, termodinâmica não discute. E quem discute isso é a cinética. E às vezes um processo tem uma energia de ativação tão alta que para passar de reagentes a produtos, que isso nunca acontece. É o caso do benzeno. Ele não é lábil. Lábil é um composto que tende a se decompor nos seus elementos, né? Ele não é. O benzeno não é lábil. Mas é termodinamicamente instável, né? E nos conceitos cinéticos, a gente usa esses termos. Esse composto é lábil, esse não é lábil. E às vezes esse é inerte. O inerte quer dizer, embora ele nunca vai ser observado se degradando em seus elementos. É o caso do diamante. Ele é termodinamicamente instável, mas ninguém nunca vê um diamante a 25 graus se decompondo em carbono grafite, né? Que seria a forma mais estável do carbono. Não, isso não acontece. Ele é inerte. Então, tem que sempre tomar muito cuidado que as informações termodinâmicas nunca nos falam se o processo ocorre ou não ocorre. Eles só falam se tem tendência a ocorrer ou não. Se a termodinâmica disser que não tem tendência a ocorrer, jamais ocorrerá. Mas se ela disser que tem tendência a ocorrer, pode ocorrer ou não. Isso vai depender do caminho de reação, da energia de ativação da reação. Bom, vamos agora, então, usar os ΔG de formação tabelados para calcular a energia livre de reação
para uma dada reação. A gente tem essa expressão geral e pode combinar os ΔG de formação, que a gente encontra em tabelas, para calcular o ΔG da reação. Lembrando sempre que estado padrão é a substância pura a 1 bar, né? E as tabelas vão ser feitas para uma dada temperatura. O que classifica o estado padrão é a pressão de 1 bar, que é quase um ATM. Não tem diferença significativa um ATM e 1 bar. Bom, vamos fazer esse exercício. Ó. Calcule a energia livre padrão da reação a partir das energias livres de formação para a reação abaixo, que seria a formação de CO2 gasoso a partir de monóxido de carbono gasoso e O2. Bom, o que nós precisamos? Buscar as tabelas. Nós vamos encontrar nas tabelas os ΔG de formação de produtos e reagentes. Observe que o do O2, como ele já está no estado padrão, o ΔG de formação é 0. Colocamos os valores na equação, usando os coeficientes estequiométricos, e vamos obter, então, um ΔG de reação igual a menos 514 kJ, né? Ali eu coloquei por mol, mas não deveria ter colocado por mol. É para a reação como ela está escrita, ou seja, para 2 mol de CO2. E é um ΔG negativo, quer dizer que a reação é espontânea no sentido direto, né? A T e P constante, a essa temperatura e a essa pressão. Bom, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.